recebe a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, me ouça. Muito bom dia, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe, e aquela paz que eu gosto de dividir com os meus irmãos, porque Jesus vive, e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, eu quero ler o livro, o Evangelho que escreve Marcos, capítulo 6, verso 31, e vamos meditar o que o Senhor tem para nós dessa manhã, nesse belo dia de domingo, lá para poder nos alimentar. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Pai amado, a palavra é do Senhor. Peço que o Senhor me use conforme a sua soberana vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, todos nós precisamos entender que não temos como caminhar sem termos o sustento do Senhor, sem sermos alimentados por sua palavra. Muitos de nós acham que nós sabemos muito, não vamos estar lendo a palavra, e a palavra é o nosso alimento. Se nós não lermos e meditar na palavra, nós vamos passar fome e não vamos ter com o que falar. Vamos falar de nós mesmos? Nós vamos falar da grandeza do Senhor, do que Ele fez, do que Ele veio buscar, nos salvar, irmão. Porque a jornada é longa, cansativa, meus queridos. Os perigos que nós servimos ao Senhor são eminentes, e a ação do inimigo hoje é desgastar a fé, é mostrar que você não é capaz. Eu estou salvo, eu aceitei Jesus, eu estou no projeto de salvação. O inimigo ou alguém usado por mim: não, rapaz, isso é nada, não é isso não. Mas isso é para desgastar a sua fé, e você vai deixar de buscar do Senhor, vai ouvir terceiro, vai ouvir uma vozinha lá falando o contrário, e vai deixar de ler a palavra do Senhor, ou de ouvir a palavra, meditar, porque ela é o nosso alimento. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a necessidade que aquele pobre povo que acompanhava Jesus tinha que ser alimentado. E essa era uma das preocupações de Jesus, o alimento. Ali estava falando do alimento de comida, mas o alimento espiritual, que aqueles que andavam atrás dele ali eram para se alimentar da palavra, de aprender, ouvir as boas novas do Senhor. E nós que queremos e fazemos parte do projeto de salvação do Senhor, não podemos ficar sem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Jesus chamando seu discípulo, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Ali ele estava falando da parte física, mas muito mais da espiritual, porque lembra quando Jesus foi levado para o deserto? O inimigo quis atacá-lo, a primeira coisa era a fome que ele estava, porque o homem com fome está fragilizado, e ele pode aceitar alguma oferta, alguma bandeja. Jesus não, porque Jesus era sem pecado, mas nós que somos, não temos poder, o nosso poder emana do Senhor, né? Então nós temos que ter
essa consciência que nós dependemos do Senhor. Temos que estar alimentando. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. O nosso Deus se preocupa com o alimento para a nossa alma. Quer que as suas ovelhas tenham um pasto verdejante para alimentar. Por isso ele levanta homens em todos os lugares para estar trazendo a palavra, para estar levando, convidando para estudar a palavra, lembrando que nós precisamos ler a Bíblia, precisamos fazer nosso devocional, precisamos buscar o Senhor das madrugadas. Nós vemos hoje, queridos, igrejas sem pasto. A igreja que chega lá só uma cantorada, né, cantando para poder glória de si mesmo, não é para glorificar o Senhor, sem uma palavra para a alma. Às vezes restringe a palavra a 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. E a palavra, o culto é para adorar o Senhor, e a palavra tem que ser o alimento que vamos ali receber. Mas nós vemos igreja sem pasto, sem uma palavra para a alma. Vemos crentes ocupados demais, isso é uma realidade, para se preocupar com a sua salvação, com alimento para a sua vida espiritual. Não tive tempo de ler a Bíblia. Oh, meu irmão, procurai primeiro as coisas de cima, que as demais serão acrescentadas. Nós estamos vivendo o tempo do breve, meu irmão. Estamos vivendo o tempo do breve. Vemos homens sem tempo para nada. Tem 1001 preocupações. O mundo é cheio de preocupações. Tomados, aí tem aquela correria pela vida, por isso, por aquilo, e esquece que isso aqui tudo é finito, tudo é passageiro, e nós temos um lugar que é para nosso descanso, é para estar na glória com o Pai, que é a nossa pátria, aguardando você e todos aqueles que creem. Pois bem, no texto que nós lemos, aquele povo ia e vinha, e não tinha tempo de se alimentar. E isso foi percebido por Jesus, porque ele é o bom pastor. E ele está mandando trazer essa palavra hoje é porque ele está preocupado também conosco. Porque no nosso tempo nós estamos preocupados com a pandemia, estamos preocupados com o parente que está com isso, estamos preocupados com aquilo, preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, e estamos esquecendo de buscar o Senhor. Assim como hoje o Senhor sabe como está a nossa vida espiritual. Ele conhece. Às vezes nós estamos numa aparência, mas Ele sabe como nossa vida espiritual está. Ele conhece mais do que nós mesmos. Pois muitas vezes, meus amados, assim como aquela multidão, muitos entram e saem do culto e não se alimentam. É a realidade isso que eu estou trazendo para os meus irmãos. Não tem tempo para passar algumas horas buscando a Deus. Eu vejo muito nas congregações, infelizmente, quando chega lá o pregador, o culto passa uma hora, né? Um culto, uma hora pouco. Se passar daí, todo mundo reclama. Nossa, está demorando demais, culto longo, que eu sei que tem lá. Olha, 1 hora que tira para poder adorar o Senhor, enquanto você fica na cara da televisão 2, 3 horas vendo lixo aí. Ô, meu irmão e minha irmã, é hora de acordarmos para nos alimentar. O Senhor está preocupado. Do jeito que ele estava preocupado com aquele povo que o seguia ali, ele está preocupado com nós que o seguimos também. Nós estamos nos alimentando. Olha, quando o homem não tem tempo para buscar a Deus, é terrível. O tempo de Deus é sagrado, meu irmão, minha irmã. Nós dependemos dele. Meus irmãos, vamos falar aqui. O tempo é pouco. Mas é preciso que haja prioridade nas nossas vidas. É preciso uma escala de valores, onde o nosso tempo para Deus precisa ser intocável e inegociável.
eu tenho 1000 compromissos, mas o primeiro é Deus acima de tudo e de todos. Isso que tem que ser nas nossas vidas. Aí nós vamos estar alimentados, queridos. O alimento não vai faltar. Olha, essa é a causa de muitos crentes frios, murmuradores, queixosos. Infelizmente, porque não tem tempo para se alimentar espiritualmente, e aí se tornam um crente fraco, que chega dentro da igreja e não vê nada, vai ali no automático, né? Vai e volta do mesmo jeito. Mas a palavra diz que houve uma ação do Senhor. É isso que que o Senhor está fazendo nessa manhã conosco, para que aquela multidão não perecesse. O Senhor não quer que nenhum de nós pereça, irmão. Ele está nos alertando nessa manhã desse domingo, para nós nos alimentarmos espiritualmente, para todas as ocupações que tivermos, mas não esquecer que nós precisamos do alimento espiritual, do maná que vem do Senhor, que é a palavra dele. Ali ele chama-os a um lugar deserto, separa-os para um lugar separado. Nós somos separados. Quando nós aceitamos Jesus, nós não somos separados do mundo? Somos. Então nós estamos separados. Por isso que ele está falando com você nessa manhã, falando comigo, falando com todas nós. Muitas vezes, amado irmão, Deus permite que passemos por certas situações. Tá ok? Ele permite, para que tenhamos mais tempo para Ele. É um lugar deserto. É. Às vezes precisamos passar por certas provas para entendermos que precisamos de mais tempos para orar, para nos dedicarmos à obra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Vamos concluir, meu irmão. O nosso repouso está em estarmos na presença de nosso Deus. O nosso repouso é estar na presença dele. Nosso repouso é o culto racional que apresentamos a ele. Nosso repouso é esse momento de oração que nós estamos buscando o Senhor pelas misericórdias dele. Deus separou esse instante, querido, que estamos reunidos, que estamos ouvindo a palavra dele, para nós repousarmos. Precisamos ter tempo para o Senhor. Precisamos ter tempo para o Senhor, para nos alimentarmos dele. É o tempo do breve, queridos, estão vivendo. Não podemos aceitar que não temos tempo para repousar aos pés do Senhor. Nós não podemos dizer isso, não vou aceitar. O convite do Senhor nessa manhã, o convite do Senhor nessa manhã deste domingo é: vinde aqui e repousai, aceitando e glorificando o nome do Senhor. Dependência dele, alimentando da palavra dele, aí nós estaremos fortalecidos. Que Deus abençoe você nesse domingo e em todos os dias da tua vida. Que abençoe tua casa, tua família, o teu ministério, e que o Senhor seja contigo no todo o seu caminhar. Se possível, meu irmão, estou falando se possível, porque a minha internet, eu mudei aqui o lugar de pregar, ela não está funcionando bem. A partir talvez da manhã ou depois que vai melhorar. Mas se estiver bem, 14 horas também trarei uma palavra para você, para nós, para nosso alimento. Lembra, precisamos de nos alimentar da palavra. Amém, meus irmãos? Se você puder, 14 horas, está convidado. E se Deus permitir, eu creio que Deus vai me dar o meio necessário para essa internet funcionar, e nós estamos levando a palavra do Senhor às 14 horas, para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço fraternal, fiquem na paz, meus amados.